Bom, a gente comentou, ou viu pelo menos, que a existência de supremos sob certas condições é uma particularidade dos reais. E agora a gente vai tirar uma consequência dele, que é também uma particularidade dos reais. Quando eu comentei lá que definir a existência do supremo, colocar isso fazendo parte da definição do que é o conjunto dos reais, tem lugar que vai colocar como esse negócio no formato que eu vou apresentar para vocês agora, que é o princípio dos intervalos encaixantes, o teorema dos intervalos encaixantes. Né? Então, o que será que é isso? Vamos ver isso aqui. Eu vou supor, então, que a gente tem o supremo e mostrar isso aqui como teorema. Tem um lugar que supõe esse troço e mostra a existência do supremo a partir desse troço que eu vou mostrar para vocês. Também é um jeito. Nós vamos pensar na existência do supremo e mostrar isso aqui. E isso aqui dá uma propriedade sobre os números reais. Inclusive é uma que dá para você resolver algumas coisas que vão aparecer num curso de cálculo, se você for fazer, ou já estiver fazendo. Então vamos fazer o seguinte. Imagina que você tem um monte de intervalos. Então eu vou ter... só que eles são intervalos fechados, encaixantes, né? Então é por isso que eles chamam o teorema dos intervalos encaixantes. Então a ideia é assim, você tem um primeiro intervalo que eu vou chamar de A0, não sei quem é o A0, tá? Um número real qualquer, B0, tudo bem? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um A1 que é maior ou igual que o A0 e um B1 que é menor ou igual que o B0, certo? Então, eu peguei o extremo esquerdo e andei um pouquinho para a direita, e peguei o extremo direito e andei um pouquinho para a esquerda. Deixei o intervalo menorzinho, certo? Pode ser que eu parei, fiquei parado, mas a questão é que então, você vai ter que esse A1, B1, ele é um intervalo fechado que está inteiro dentro do A0, B0, certo? Se você fizer um desenho, fica claro. Ó, tá aqui, o primeiro estava aqui, né, o A0, B0. Aí eu andei um pouquinho com esse aqui para cá e um pouquinho com esse aqui para cá. Peça que esse negócio aqui você sempre mantenha que esse cara seja diferente de vazio, né? Não deixa o A passar do B, tá? Para não estragar o que a gente vai fazer. O que eu vou fazer agora? Você vai pegar um A2 e um B2 para fazer isso de novo, como se eles ficassem menorzinhos aqui sempre. A ideia é que sempre o seguinte é mais apertado que o anterior. Então, como é que você escreve isso de uma maneira chique? É assim, você vai pegar sempre o AK mais 1 é maior ou igual que o AK. O BK mais 1 é menor ou igual que o BK. Repara que isso aqui é exatamente o que eu escrevi aqui para o K. Ó, caso K igual a 0, é isso aqui, né? Dá isso aqui, exatamente. Tudo bem? E peça também que o intervalo nunca dê vazio. Então ele pode dar unitário, não tem problema, mas não pode dar vazio. Então você vai querer que o AK até o BK seja diferente de vazio. Certo? Que, em outras palavras, quer dizer que o AK é menor ou igual que o BK. Certo? Se ele for maior, aí esse negócio deu vazio. Tudo bem? Ok. Se você pegou, então, essas... Para quais naturais? Para todos, tá? Então você tem o A0, o A1, o A2, o A3, A1 milhão, o B, mesma coisa. Todos esses. Se você fez isso, se você está nessas condições, o que o teorema afirma é que a intersecção de todos eles, de todos esses intervalos, aqui eu pus N, né? Então vamos manter o N. Essa intersecção é diferente de vazio. O que isso quer dizer? Existe pelo menos um número real que está em todos esses intervalos ao mesmo tempo. Às vezes, a primeira vez que você olha isso, às vezes pode parecer que é óbvio, às vezes pode parecer que é óbvio que é falso. Vamos tentar mostrar e depois eu vou mostrar algumas coisinhas para mostrar que as hipóteses aqui são importantes. Tudo bem? Vocês vão ver que pela existência do supremo isso aqui sai fácil se você seguir o caminho certo. Se você for por caminhos tortos aqui, o negócio vai ficar complicado. Tudo bem? Então, ó, o que a gente tem? Repara que a sequência dos ANs, certo? Do jeito que a gente foi montando, né, sempre o seguinte é maior ou igual que o anterior, certo? Então, se você for fazer um desenhinho dele, vamos fazer aqui está a reta real. Se você fizer um rascunho, você vai ver que o A0 está para cá, o A1 está para cá. Pode ser que empate, mas para a esquerda não está, tá bom? O A2 está aqui, A3, e por aí vai, eles vão andando. Então até que você tem um AK aqui e continua, tudo bem? Os Bs estão para o outro lado. Perceba que por causa daquela condição que está assumida aqui, mas essa condição aqui, sempre os As são menores que os Bs.
Você não pode ter um caso de ter um B aqui no meio. Porque se tiver um B aqui no meio, como os Bs vão descer, se você tiver um B para cá, todos os B seguintes estão mais para cá ainda, e aí esse intervalo ia dar vazio, certo? Então todos os Bs têm que ficar para a direita. Então o B0 é o mais para a direita de todos, depois vem o B1 um pouquinho mais para a esquerda, B2, e aí vai descendo. Até o BK está para cá e aí continua. Vai ficando, então cada vez os As estão ficando mais perto dos Bs, mas eles podem até se encostar, mas eles não podem inverter. Sempre tem que ficar os As para a esquerda e os Bs para a direita. Tudo bem? Ok, mas a gente falou que ia ter que usar supremo, não sei o quê. Cadê o supremo? Vai aparecer agora. Chama de A o conjunto dos As. Né? Um bom nome para isso. Né? Então, AN. Todo mundo concorda que isso aqui é um conjunto de números reais? Não tenho muita informação por enquanto sobre ele, mas é um conjunto de números reais. Não tem muito o que fazer aqui de diferente. Mas a gente tem mais uma informação. Esse A é limitado superiormente. Pelo desenho dá para ver que ele é limitado superiormente, certo? Todos os A's estão aqui e aquele comentário que eu fiz no comecinho falou, olha, qualquer B que você pega está para cima de todos os A's. Então os B's, em particular o B0, se você quiser, é um majorante para os A's, para esse conjunto A, certo? Então, como o A é um conjunto não vazio, ele é limitado superiormente, ele admite supremo. Vamos chamar de A o supremo dele? Então vou chamar de Azinho, o supremo do Azão. Uma parte aqui, se você quisesse, você podia definir o Bzinho, que era o ínfimo dos Bs, mas você não vai precisar dessa informação. Você pode, mas não precisa, tá bom? Então eu sei que, como isso aqui é um conjunto limitado superiormente, não vazio, ele admite supremo por causa daquele fato secreto lá que a gente falou sobre os reais, que é sempre verdade, então a gente tem esse negócio. Então, usei a informação. Agora eu não vou mais usar mais nada de esquisito. Quer ver? O que eu vou mostrar para vocês é que esse Azinho é o cara que está na intersecção de todo mundo. Pode ser que tenha mais gente, mas pelo menos o Azinho está na intersecção de todo mundo. Tudo bem? O que a gente tem que mostrar? Para você mostrar, aqui agora você tem que se convencer dessa parte. Para você mostrar que o A está nessa intersecção, vamos voltar lá, para você se convencer que ele está nessa intersecção, você tem que pegar qualquer BN, né? Então qualquer AN, qualquer BN, e mostrar que o seu Azinho está entre AN e BN. Certo? Se você fez isso para um AN e um BN qualquer, certo? Está no geral, você mostrou que ele está em todos esses. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte. Seja N qualquer, vamos mostrar que AN é menor ou igual que o A, que é menor ou igual que o BN. Certo? Isso aqui é a mesma coisa de que falar que o A pertence a esse intervalo. E aí, como a gente não identificou quem é o N é qualquer um, está valendo isso para todos, então, portanto, o A vai pertencer a todos. Mas isso é o que a gente quer mostrar. Então, tá bom? Tá? Isso a gente quer mostrar que vai acontecer esse negócio. Vamos mostrar que aconteceu isso. Mas vocês vão ver, ou já estão vendo, talvez, que metade do nosso trabalho já está feito. Por que metade do nosso trabalho já está feito? O A, como é que foi definido ele? Ele é o supremo de todos os ANs. Então, em particular, o próprio Azinho, ele é um majorante para os ANs. Certo? Ele é o menor dos majorantes, então, em particular, ele é um dos majorantes para os ANs. E isso deu de graça essa desigualdade. O A é maior ou igual que todos os ANs. Tá certo? Agora vamos usar a segunda metade. O que a gente sabe sobre o BN? O BN é um majorante para o conjunto Azão. Lembra, a gente fez esse comentário lá em cima, né? Do tipo, os As estão para a esquerda e os Bs estão para a direita. Então, os Bs são majorantes para os As. Então, como você tem que os Bs são majorantes para os As, então BN, né, em particular esse aqui, é um majorante para o conjunto A. Agora lembra o que é o Azinho. O Azinho é o supremo. O supremo, qual que é a propriedade dele? É o menor dos majorantes. Então eu tenho que esse rapaz é um majorante, esse é um majorante. Mas esse é supremo. Então ele é o menor dos majorantes, portanto ele é menor que o BN. Então eu já tinha essa desigualdade, tenho essa, acabei. Certo? O A está em todos. Então nessa intersecção tem pelo menos um ponto, que é esse supremo. Certo? Se você quiser brincar um pouquinho, refaça essa demonstração, não fazendo isso aqui, ó. Chama de B o ínfimo dos Bs, onde B é a coleção de todos os Bn. Você vai ver que você vai sair a mesma coisa. Você vai conseguir mostrar que essa intersecção está para todo mundo. Tudo bem? Então esse é o famoso teorema dos intervalos encaixantes, que valem nos reais. Para aproveitar aqui, ó, vamos destacar um pouquinho como essas hipóteses são importantes. Por exemplo, lembra que eu peguei os intervalos fechadinhos, bonitinhos, com os dois extremos.
Por que eu tenho que fazer isso? Se eu deixar os intervalos serem qualquer coisa, pode dar besteira. Por exemplo, quer ver? Ó, se você tomar a intersecção dos n's para n assim, e eu vou colocar aqui do n até o mais infinito, certo? Eu deixei fechado essa ponta, mas essa ponta foi embora. Tudo bem? Repara que quem que é essa intersecção, certo? Olha, no primeiro está todo mundo que é do 0 para frente. No segundo está do 1 para frente. Depois está o 2 para frente. Pega um número qualquer. Você concorda que esse número qualquer vai ter um momento que ele não está em alguém, né? Do tipo, sei lá, você pega 1 milhão. 1 milhão mais 1, na hora que você começar o intervalo, começa no 1 milhão mais 1 para frente, esse 1 milhão que você pegou não está mais. Então não tem um número real que esteja em todos esses intervalos ao mesmo tempo. Ou seja, essa intersecção é vazia. E é engraçado, né? Porque cada um dos intervalos era maior do que os que a gente tinha antes. Porque sempre você tinha que pegar aquele intervalo limitadinho, bonitinho. Aqui eu peguei só uma ponta limitada e o resto grande. Aí você fala, bom, se antes era não vazia, agora muito mais. Não. Porque agora você conseguiu ir carregando para a esquerda todo mundo, né? Esse cara aqui da esquerda ficou indo para o infinito também. E aí ele foi jogando fora o pessoal. Tá certo? Então essa intersecção deu vazia. Certo? Aí você fala, mas os intervalos não são encaixantes? Não está um dentro do outro? Tá, mas lembra, no enunciado precisava dos dois lados, o AN e o BN, para fazer. Tirou aquilo, esse aqui estragou. Tá? E o fato de ser fechado também é importante. Por exemplo, vamos pegar a intersecção desses aqui. Ó. Vou pegar aqui 0 e aqui 1 sobre N mais 1. Só o N mais 1 aqui, só para não dividir por 0, se você deixar aqui embaixo. Tá bom? Quem que é essa intersecção aqui? Ó? Percebe? O primeiro cara é do 0 até o 1. O segundo cara é do 0 até o meio. Sempre bolinha aberta. Então sempre esse pedaço daqui. O próximo é 1/3. Bolinha aberta. Se você falar que você tem um número que está nessa intersecção, quer dizer que ele está em todos esses intervalos. Pega um número qualquer. Você concorda que, bom, se ele está em todos, ele tem que ser maior que 0, certo? Porque todos eles são maiores que 0. Então esse número que você pegou tem que ser maior que 0. Então tem um espacinho entre ele e o 0. Mas se você pegar um n muito grande, esse 1 sobre n vai ficar para cá. E aí, então, ele não vai estar nesse intervalo. Então, qualquer cara positivo que você pegue, em algum momento deixou de estar nesses intervalos. Esse aqui, a intersecção, também é vazia. Então, não estou afirmando que sempre que você pega intervalos desse jeito vai dar vazio. Mas estou falando que se você abre mão de ter os dois extremos bonitinhos, fechados, daquele jeito que a gente pôs enunciado, pode dar vazio. E aquele enunciado falava que não dava, certo? Que sempre tem que dar não vazio. Então, botou bonitinho, é não vazia. Fez confusão, pode dar confusão ou não. Tá bom? Então, isso aqui é uma coisa que é própria dos reais, tá? Porque o que acontece? Só para assim, a gente fechar aqui um pouquinho de assuntos, em outros lugares pode não acontecer exatamente essas coisas, porque os outros lugares, os intervalos têm um comportamento um tanto diferente. E o supremo também tem existência um pouco diferente. Tudo que a gente definiu aqui como supremo, máximo, mínimo, majorante, essas coisas, você poderia tentar definir em outros conjuntos. Por exemplo, nos naturais, nos racionais, nos inteiros. Só que aqui a confusão é a seguinte: quando você definir eles em outros lugares, você não pode pensar, completa essas coisas pegando os reais que tem em volta. Não, se você estiver nos naturais, finge que só existem números naturais. Se você estiver nos racionais, finge que só tem números racionais. Então, por exemplo, se você estiver nos naturais, o que seria o intervalo... Por isso que a gente não fez isso em sala, a gente não está usando isso no curso, é só para este momento no vídeo. Tá? Se você estiver pensando nos naturais, o que é esse conjunto? Esse conjunto é os números naturais, certo? São os x pertencentes aos naturais, tais que 0 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 5. Tá bom? Então, que é a mesma coisa que falar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você fala, mas ficou um monte de buraco, cadê o meio? 1,5. Você não falou que o intervalo não tinha buracos? Nos reais. Se você está olhando nos naturais, percebe? Para ter ficado um buraco, teria que ter tido um natural que você pulou. Você não pulou nenhum natural. Os que você pulou não existem para a gente. A gente combinou aqui que a gente está no universo só dos naturais. Então a definição aqui fica diferente, perde um pouco a intuição. Tudo bem? Então esse cara aqui é um intervalo com um comportamento completamente diferente do que a gente está acostumado. Pior ainda é você fazer isso aqui, né? Faz o intervalo aberto do 0 até o 1. Esse aqui deu um vazio, certo? Não tem ninguém aqui no meio se você está pensando só nos naturais.
Tá bom? Quer ver um outro comportamento que dá diferente? Imagina que assim, você só está pensando que existem só números racionais agora. Vamos fixar que só tem os racionais. Agora vamos pegar os conjuntos, pega todos os x que pertencem aos racionais, né? Então aqui eu estou só com os racionais, tais que x ao quadrado é menor que 2. Tudo bem? Esse conjunto, isso aqui, se você for fazer um pouquinho, olhar aqui as coisas, se você pegar assim, pega os positivos que fazem isso, né? Então pegar, sei lá, os maiores que 0, que são menores que 2, vai ficar, para não criar maiores confusões aqui. Você percebe que esse conjunto é até um intervalo nos racionais, certo? Não nos reais, mas nos racionais ele até é um intervalo. Mas mais que isso, você percebe que esse conjunto é limitado superiormente. Por exemplo, o 3 é um limitante superior que isso aí, porque o 3 ao quadrado dá 9, que é muito maior que 2. E o quadrado, essa função é crescente ali, certo? Então o que acontece? Isso aqui é um conjunto limitado superiormente, até o intervalo, mas a gente não vai nem usar isso aqui. Nos reais, ele teria supremo. É lógico que nos reais, você vai falar assim, tem supremo, é o raiz de 2. Mas o raiz de 2 não é racional. Então, os raiz de 2 a gente não pode usar aqui como sendo supremo, porque o supremo teria que ser um número do universo que a gente está trabalhando. Esse conjunto é um que não admite supremo aqui nos racionais. Então, nos racionais não é verdade aquela coisa de todo conjunto limitado superiormente, alguma coisa assim, tem supremo. Então, os racionais falham essa coisa. Então, isso é um jeito de... Lembra que eu falei que essa existência do supremo é uma das coisas que identifica os reais. Então, é um jeito de diferenciar ele dos racionais, por exemplo. Tá? É uma das diferenças. Tem várias diferenças, uma das diferenças é essa. Tá certo? Então é isso aí por enquanto.